Fala, irmãos, a paz do Senhor Jesus. A mensagem é sobre a volta de Jesus. É muito aguardado por nós, tá? E eu quero falar um pouco, tá? Sobre o que vai acontecer na volta dele, tá? Nós temos promessas, tá? A palavra de Deus, ela diz, tá? Provérbios 2, 21, 22. Porquanto os justos herdarão a terra. Quem é justo? A gente sabe que ninguém tem justiça própria em si, tá? Mas nós somos justificados por aquele que é justo, que nos santificou, nos justificou pelo seu sangue, tá? Continuando, e os íntegros nela habitarão. Porém, os ímpios serão exterminados da face da terra. Ou seja, aqueles que adorarem e receberem a marca, o nome e o número da besta, tá? Estes que são ímpios, tá? De fato serão exterminados, porque quando Jesus voltar, tanto é que é dito, tá? Que as vestes dele estavam salpicadas de sangue, porque ele pisou no lagar da ira de Deus, tá? Ele vai voltar com vingança e vai exterminar aquelas pessoas que adoraram e receberam a marca da besta, tá? Assim, continuando, assim como dela serão desarraigados os insinceros e desleais, tá? Agora, Salmo 115, versículo 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu aos filhos de Adão. Tem tradução que diz aos homens. As duas traduções estão corretas, não sei qual que está mais próximo do original, tá? Mas o sentido aqui é o mesmo, mas interessante que essa, ela diz aos filhos de Adão. Essa aqui já nos dá um entendimento, porque Jesus é o novo Adão, tá? Jesus é o novo Adão, porque Adão falhou, tá? E Jesus voltará para reinar conosco na terra. Esta terra será renovada, sim, tá? Porque essa terra, os elementos arderão, tá? Firmamento abalado, sol, luz, estrela, continente, ilhas movidas de lugares, tá? A terra será removida de lugar, tá? Então vai acontecer muita coisa realmente. A terra vai ficar muito arrasada, quase que completamente destruída. Não ao ponto de não haver sobrevivente. O próprio Deus deixa claro que vai ter sobrevivente, tá? Só que esse grupo sobrevivente, bom, para não sair do foco, tá? Então assim, mas a terra será restaurada, tá? Demorarão 7 anos para contar ou para enterrar os cadáveres. Não lembro se é para contar ou para enterrar. Tem uma passagem que cita, não lembro aqui o versículo, tá? Mas pesquisa aí, versículo, demorarão 7 anos para contar os cadáveres. Deve aparecer aí, tá? Antes disso, Jesus destruirá os ímpios, com certeza, tá? Antes, né? Então, olha que interessante, olha a promessa que nós temos. E detalhe, a Nova Jerusalém, ela desce do céu para a terra, tá? Ela vai descer também. Eu só não sei se ela vai descer antes do milênio, um pouquinho antes do milênio, ou no início do milênio, ou no final do milênio. Isso é algo que eu ainda tenho dúvida, tá? Não sei de tudo, graças a Deus eu sei de muita coisa que Deus me revelou, me deu sabedoria, né? A gente vai aprendendo com outros irmãos, mas esse detalhe aí, tá? Eu ainda não tenho uma certeza, tá? Mas nós temos a promessa, tá, da terra, ela é nossa por herança. Muitas pessoas entendem errado quando Jesus falou, né? Para onde eu estiver vós estejais também. Muita gente imaginou, pronto, vamos estar no céu. De fato, nós teremos acesso ao céu, tá? São novos céus e nova terra. Deus não vai acabar com o céu. De fato, né? A gente sabe que o firmamento, ou seja, tem dimensões ou dimensão do céu, uma parte será afetada, mas com certeza o terceiro céu não. O céu dos céus não serão afetados de forma alguma, tá? Mas a gente vai ter acesso ao céu sim. Só que você vê que, lembra que Jesus é o novo Adão? Lembra do Adão antigo? O que Deus fazia? Visitava Adão. O desejo de Deus foi sempre estar com o homem, tá? Deus criou, olha que interessante, Deus cria a terra, Deus diz, e viu Deus que era bom. Será que Deus se arrepende? Puxa, criou a terra, agora eu mudei de ideia, vou destruir a terra e vem todo mundo para o céu. Não, Deus ele não erra, tá? Então, de fato, Deus criou a terra para ser eterna. Porém, por causa da queda do pecado, né, a terra, né, a natureza está gemendo, aguarda uma restauração, porque vai ser muita coisa destruída de fato.
mas a terra vai passar por uma restauração, por um renovo. Você vê muito essa palavra nas escrituras, renovo, tá? Virá o renovo, brotará o renovo, tá? O renovo, quem traz o renovo é Jesus, tá? Vai trazer o renovo, a terra vai passar por uma restauração, tá? Por isso é citado novos céus e nova terra, porque com os acontecimentos que vão vir, essa terra e esse céu não vai ser possível, né? Tá vivendo em condições, tá? Não vai ser possível. Então ela vai ter que ser restaurada para ela, imagino que vai ficar igual, tá? Talvez até melhor, né, do que no princípio, tá? A terra vai voltar a ser o que era, ou seja, um local de harmonia. Os animais não matarão uns aos outros, nem se alimentarão de carne, não terá mais a lei da cadeia alimentar. Tá? Isso é citado, que o leão vai pastar como boi, as crianças colocarão a mão no ninho da serpente, né, ou da cobra, e não serão picadas. Tá? O lobo vai dormir com um cordeiro, né? Não lembro exatamente a passagem. Tá? Ou seja, os animais eles não vão apresentar perigo. Tá? As estações, tá? O clima vai ficar tudo perfeito como deve ser, tá? Não vai ter nenhum desastre e de repente do nada, pronto. Tá? A Nova Jerusalém é impossível, não vai ter um terremoto, não vai ter um tsunami vai ameaçar a Nova Jerusalém, vai ameaçar o Brasil, não. É impossível, a não ser que Deus mande castigo. O próprio Deus cita que as nações que não adorarem a Deus receberão castigos, tá? E é citado que não receberão chuva. Tá? Como é possível ter nações que não vão adorar a Deus, sendo que nós estaremos todos salvos? Então, existem dois grupos no milênio. Um grupo somos nós que somos ressurretos e arrebatados na sétima, última trombeta. Temos nossos corpos glorificados, nosso espírito já está pronto, então falta o corpo ser glorificado. Tá? Então, vamos ter uma transformação completa. Tá? Então, já estamos com a salvação 100% garantida. Mas existe um grupo que ele adentra o milênio, que é o sobrevivente. Eu não lembro aqui onde está essa passagem, esse versículo, mas está explicitamente, tá? Deus ele vai chamar os sobreviventes, tá? Só que esse grupo é o grupo que não foi arrebatado. Por quê? Vou te citar um exemplo. Imagina, a gente está desterrado, estamos ali guardados, né, livrados durante a tribulação, durante 1260 dias no deserto. Estamos longe da cidade, longe do anticristo, fugindo, guardado por Deus nos esconderijos do Altíssimo. As asas do Onipotente, conforme diz, né, que a mulher recebeu asas da grande águia, tá? Aquela simbologia ali. Então, assim, imagina que tem pessoas ali que vão ser egoístas, não vão dividir alimento, ou vão cobiçar a mulher, né, o homem da próxima, a mulher do próximo, né, e por causa desses motivos, elas podem perder o arrebatamento. E aí, tá tudo perdido? Acredito que não. Se elas permanecer vivas, se elas não adorar a besta nem aceitar a marca, a Bíblia cita o grupo de sobreviventes que vão adentrar ao milênio. Porém, sem corpos glorificados, é corpo carnal. Tá? Então, ainda lutarão contra o pecado. Como Satanás estará preso, como a terra vai estar cheia da glória de Deus, Jesus reinando, tá no centro da terra, ali com a nova. Aí eu não sei se é exatamente a Nova Jerusalém já nesse momento, tá? Ou se ele vai reinar nessa Jerusalém, tá? Lembra que eu citei lá pro começo do áudio, mas de fato Jesus vai estar reinando, tá em Jerusalém, tá? Então, assim, esse grupo, eles encontrarão dificuldades, tá? Porque as leis de Deus, né? Não é fácil cumprir a lei de Deus quando você tem a carne. Porém, como Jesus vai estar reinando, só vai pecar quem quer, tá? Porque, cara, a glória de Deus vai estar muito, né? É perfeito, cara, o mundo vai estar perfeito. Agora, para essas pessoas com corpo carnal, ainda enfrentarão, né? Obviamente, né? Desejos carnais, talvez cobiçar a mulher do próximo, gula, né? Preguiça, várias coisas que vão acabar, né, atrapalhando elas. Porém, o que a Bíblia diz? Aquele que pecar no milênio, se não se arrepender, até os 100 anos de idade será amaldiçoado, né, sofrerá um castigo. Ou seja, existe, né, perdão no milênio, tá? A pessoa pecou, pronto, já era. Mas a pessoa ela tem que se esforçar, tá? E esse grupo, eles vão ter uma prova final, que é quando Satanás for solto. Esse grupo, nós não, porque nós não temos como ser enganado, mas o Satanás vai ser solto, vai tentar enganar as nações.
fogo de Deus desce e impede. Só que a Bíblia não cita detalhadamente, né? Será que Satanás conseguiu enganar alguns? Será ou não? Ou seja, não sabemos. Então, esse grupo, eles poderão ser enganados pelo diabo, tá? Se acontecer isso, já era. Não tem mais jeito. E o grupo que não foi enganado vão receber um corpo glorificado. A Bíblia cita isso? Está citado isso na Bíblia? Não tá. Mas por que eu cito isso? Porque depois do milênio não tem mais nenhum tipo de provação. Não tem. Qual o sentido de Deus manter a pessoa num corpo ainda com o pecado ativo? Não faz sentido. Tá? Então eles receberão corpos glorificados, já estão com a salvação 100% garantida. Tá? Só que a gente tem que contar com a ressurreição e arrebatamento, que o mistério de Deus se cumpre na 7ª trombeta e na última, que está linkada, né? O apóstolo Paulo cita, tá, o mistério de Deus, o anjo cita o mistério de Deus na 7ª trombeta, então é o mesmo evento, tá? Então nós temos essa esperança, tá? Nós temos essa esperança sobre a volta de Jesus. Eu sei que muitos, né, depois de ter ouvido isso aqui, né, puxa, eu nunca ouvi isso, mas estava sempre ali, tá? É porque você foi terça, quinta, domingo de manhã, levantou a mão, né, fez tudo que a liderança, tudo que a religião mandou, né? Não fez tudo, não fez, tá? Agora é o momento de fazer, tá? É o que está na palavra, tá? Eu sei que tem denominações, tem igrejas que tem já esse entendimento alinhado com a palavra, tá? Mas a maioria não tem, a maioria não sabe. A maioria imagina que, né, Jesus vai voltar, vamos estar eternamente no céu e a terra não existe mais, né? Acabou, a terra já era, né? Deus se arrependeu de criar a terra, né? O que era bom agora já não é mais bom, né? A Bíblia não diz isso, tá? A Bíblia deixa claro: nós justos herdaremos a terra. Isso é uma promessa de Deus. A palavra de Deus não volta vazia. Vamos ter acesso ao céu, sim. Mas o próprio Deus estará aqui na terra, na Nova Jerusalém, tá? A Nova Jerusalém, ela não depende do sol ou da lua, tá? A Nova Jerusalém. Fora da Nova Jerusalém, tudo indica que o sol e a lua vão continuar atuando, até porque a lua é citada na Bíblia, que é a fiel testemunha. Deus vai pegar a fiel testemunha dele e não vai. A gente sabe que os astros serão feridos, né, no Apocalipse, mas, né, Deus ele restaura, tá? Sol e a lua eu creio que vão continuar eternamente, tá? Agora na Nova Jerusalém não. Nova Jerusalém é a luz do Cordeiro que ilumina, tá? Então tem esse detalhe aí que as pessoas acabam não entendendo, tá? Porque a Nova Jerusalém, ela não cabe todos. Ela não cabe todos os seres angelicais e seres humanos que existiram e que vão existir. Ela não cabe. É para um grupo seleto, tá? De fato, é para um grupo seleto. Por mais que ela seja muito grande, não cabe todos, tá? As nações continuarão existindo. As nações estarão a glória para Jesus, tá? Nova Jerusalém é a nação principal. Nação referência. Cada nação vai ter a sua diferença, né? Sua gastronomia, sua estética, sua cultura, seus estilos musicais. Vai ter, sim, tá? Deus ele criou diversidade, porque não vai ter pecado, tá? Diversidade no sentido de algo pecaminoso, não. Agora a diversidade que o próprio Deus criou vai ter. Cada nação, né, tem a sua aparência, a sua estética, né? Mas ambas servindo ao mesmo Deus. E reinaremos com ele. Nós somos reis junto com Jesus, tá? Ele vai nos dar funções, tá? Te colocarei sobre muito, como foste fiel no pouco, né? Servo bom, fiel, te colocarei sobre muito. Receberá autoridade sobre 10 nações, né? Tem uma frase que cita, né? 10 cidades, corrigindo, né? 10 nações, né? Perdão, falei errado, 10 cidades, tá? Então, nós que temos o corpo glorificado, teremos, tá? Funções, tá? Então, alguém vai ter que ser rei do Brasil. Alguém vai ter que governar o estado tal, local tal, função tal. Isso aí é Jesus que vai decidir, tá? Só que não haverá corrupção, porque todos seguiremos, né? Governaremos de acordo com a direção do Espírito Santo, tá? Que habita em nós, continuará habitando, tá? Com a direção de Jesus, tá? Que é o Deus visível, tá? Apesar que o próprio Deus, tá? Ele estará visível, porque nós não teremos mais pecado, então
veremos o próprio Deus. Tá? O próprio Deus, digo assim, o Pai, né? Porque Jesus é Deus, tá? O Espírito Santo é Deus. É um Deus que é onipresente. Não são 3 deuses, mas é um Deus onipresente. Onisciente, onipotente, sempre eterno. Ou seja, ele não passou a existir, ele sempre existiu. De eternidade, eternidade, tu és Deus. És o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Então temos essa esperança, tá? Muitos estão ansiosos pela volta de Jesus. Jesus disse, não ficar ansioso por coisa alguma, tá? O desejo da volta de Jesus nós temos que ter. Agora, você não pode ficar com medo. Ih, meu Deus, é agora, é hoje, é amanhã. Jesus não nos chamou para ficar com medo, tá? Não pode gerar medo. A volta de Jesus, se você crê na volta de Jesus e está te gerando medo, você está crendo de uma forma errada. Tem algo errado com a sua crença. Tá? Porque a volta de Jesus ela não gera medo, ela não gera esperança. Então apeguemos a nossa esperança do milênio, da vida eterna, estar com Jesus, servindo a Ele, reinando junto com Ele para todo o sempre. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais. De fato, nunca mais. Mas perseveremos até o fim. Vamos perseverar até o fim. Os dias são maus. Jesus advertiu sobre os acontecimentos anteriores, né? Os acontecimentos que vão acontecer antes da volta de Jesus. Apocalipse 12 deixa claro. As bodas só ficam prontas depois dos acontecimentos anteriores, tá? A gente vai celebrar as bodas, tá? Para dar início ao milênio, tá? Deus preparou um grande banquete, uma mesa com carnes, né, suculentas, vinhos envelhecidos, vai ter que beber vinho. Sim, óbvio, nunca, né? Óbvio que hoje, né, a pessoa tem que ter domínio próprio para não embriagar. Deus condena a embriaguez, tá? Mas, bom, melhor não estender porque é muito assunto, é muita coisa aí, né? Senão o áudio ele vai passar de 20 minutos. Então, assim, irmãos, fiquem na paz do Senhor Jesus, graças a Deus, glórias a Deus, aleluia, em nome de Jesus, somente no nome dele. Amém.